Bom dia a todos. Que Jesus possa nos abençoar nesta hora. Mais um estudo do Evangelho. Hoje estamos iniciando o Evangelho, capítulo 1. Vamos novamente estudar as leis, o Evangelho. O capítulo 1, não vim destruir a lei. E aí a gente começa a pensar, quando falamos em lei, que a gente não gosta muito de falar de lei não, né? A gente começa a pensar o quanto estamos ainda atrasados em relação à lei divina, né? Porque há muito tempo, durante vários anos e séculos, a gente vem sendo alertado quanto ao segmento da lei de Deus. Porque, como diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, ela está escrita na consciência, né? Então, a gente não pode mais perder tempo, alegar que a gente não sabe. Porque a gente já sabe. Na verdade, estamos aqui recordando e tentando assimilar para a gente viver uma vida mais de acordo com a lei, né? Então, ele começa, capítulo 1, não vim destruir a lei, falando assim, a anotação de Mateus, no capítulo 5, 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Mateus anotou, e são palavras de Jesus, né? Mostrando para a gente essa realidade do mundo espiritual. Quantas vezes, né, os espíritos amigos, os benfeitores que estão ao nosso lado, os nossos anjos guardiões, vêm potencializar enfatizar, vamos dizer assim, a necessidade de vivermos com essa ideia da vida futura. E, na verdade, isso para a gente é uma revelação, né? Então, Deus utilizou de vários homens preparados antecipadamente, como Moisés, Jesus, né? São médiuns que foram utilizados para mostrar para a gente, para revelar, né? Para intensificar a necessidade de vivermos no mundo da matéria, mas sem nos potencializarmos a necessidade só da matéria. Pensarmos na vida espiritual, na vida íntima, na vida emocional, né? Então, a Terezinha de Oliveira faz um estudo para a gente e ela fala sobre a revelação divina. Antes da gente entrar em Moisés, só para a gente entender o porquê, né, da utilização de homens, né, no caso encarnados, que vieram para poder mostrar esse ensinamento para a gente. Então, ela fala assim, nossa ignorância quanto à vida no mundo espiritual é como um véu que nos oculta a realidade, impedindo-nos de conhecer e entender o que ali se passa. Ou seja, a gente, de repente, até entende, mas não compreende. Porque a gente não adentra, a gente tem que estudar mais, perceber mais, observar mais o mundo à nossa volta para a gente poder entender a lei. Esse capítulo é para isso. Não vim destruir a lei. Vamos lá, gente, vamos acordar para a necessidade de entender a lei. As informações que a respeito nos vêm do mundo espiritual são chamadas de revelações, porque levantam um pouco esse véu, ou seja, revelar. Revelar é descortinar, tirar o véu. E a providência divina as enseja sempre que os seres humanos precisam saber algo indispensável ao seu progresso, mas não o conseguiriam sozinhos, pela sua própria inteligência ou percepção espiritual. Ou seja, necessitamos dessa intervenção, vamos dizer assim, dessa ajuda espiritual,
para a gente poder entender a lei. Porque sozinho, mesmo ela estando escrito na consciência, como nos diz a questão 621, a gente ainda não consegue, não tem maturidade suficiente para entender a lei sozinhos. Então, necessita de homens, de pessoas mais amadurecidas, né? Dessas revelações, aos pouquinhos, a gente vai entendendo. Só que esse aos pouquinhos, a gente também não pode se acomodar muito, porque aí a gente fala assim, não, né? Deixa que as coisas sigam o seu caminho. Sim, a gente precisa deixar as coisas seguirem o seu curso. Mas a gente também está na hora de se esforçar para entender a lei. Porque aí a gente vai ser feliz mais rapidamente. Porque a gente fica esperando, né, as coisas acontecerem. Fica esperando as pessoas dizerem, as pessoas estudarem para nós, né, nos darem as coisas prontas. E aí a gente fica meio que acomodado. Então, ela fala assim, a revelação divina é feita por espíritos superiores, em nome de Deus e por meio de porta-vozes, né, que na época chamavam de profetas. Hoje somos o quê? Os médiuns. O que é o médium? É um intermediário do plano espiritual, né? Ele tem que se educar, ele tem que estudar, ele tem que saber um pouco mais, não para ser superior, porque não tem ninguém superior a ninguém por ser médio, pelo contrário. Os médios são aqueles que vieram com essa tarefa, mas estão na mesma necessidade de todos de se educarem, né? Tem por fundamento a verdade, ou então não viria de Deus. Então, descortinar o quê? Descortinar a verdade na sua essência, né? Porque a gente, às vezes, se acostuma a embolar um pouco essa verdade, né? A mistificar, né? A se envolver com coisas que não são da essência. Então, o profeta, o médium, ou as coisas de Deus, elas vêm na sua essência, na verdade. É dosada segundo o grau de evolução do povo que a recebe e de acordo com o local e a época em que se dá. E aí a gente vai vendo, vai estudando, vai lendo o Evangelho, a gente vai vendo o cuidado de Deus com a gente, né? Não vai colocar uma coisa que a gente não possa entender, ou que a gente vai se perder, ou até que a gente vai se desequilibrar. Porque em determinadas situações, se a gente tomar posse de um conhecimento e a gente não estiver preparado para ele, até as próprias verdades da nossa vida mesmo. Às vezes queremos, né, ultrapassar, queremos saber a verdade, queremos saber sobre o nosso passado, né, nos envolvendo com coisas que, de repente, a gente nem está preparado para saber aquilo naquele momento. E os espíritos têm esse cuidado. Os espíritos superiores são todo amor. A gente precisa pensar nisso. Então, eles têm todo o cuidado na forma de falar para a gente a verdade. Mesmo aquilo que a gente tem que, às vezes, ser sacudido, através de um grande sofrimento, ou através de uma grande revelação mesmo, mas a gente precisa estar preparado. E eles têm esse amor, esse envolvimento, eles preparam tudo para a gente chegar na hora certinha, aquilo ser revelado, aquilo ser colocado. E aí, às vezes por ignorância, ela fala, ou má fé, a humanidade não pode não compreender a revelação divina, deturpá-la, ou fazer acréscimos indevidos. Sempre que o progresso humano exige, né, ocorrem novas revelações espirituais que relembram e confirmam as verdades anteriormente reveladas, ou seja, elas já foram reveladas, mas a gente vai se embolando, né, nesse mundo material e a gente vai esquecendo. Então, eles vêm relembrar. Vêm desfazer algumas ideias que, porventura, a gente deturpou ou acrescentou indevidamente, pela nossa maneira, pela nossa ideia, pelo nosso sistema, como diz a música que estava tocando agora anteriormente. A gente criou sistemas, né, coisas nossas, coisas pessoais, que aí foi meio que deturpado a ideia da essência da verdade, né? E ampliam conhecimentos e perspectivas para o ser humano. Ou seja, o que é essa revelação? Nada mais do que ampliar a nossa visão para vivermos
neste mundo ou no outro, como desencarnados. A gente precisa estar com a visão mais ampliada em relação à lei. E não tem outro jeito. Se a gente não seguir a lei, a gente não vai progredir. A gente não vai ser feliz. Não tem outra forma. Então, respeitáveis são todas as reais revelações espirituais já feitas à humanidade, pelas verdades fundamentais que nelas se contêm. Entre as grandes revelações que a humanidade já recebeu, 3 se destacam, apresentando entre si uma ligação e sequência num continuar de informações, tendo começado no Oriente, vem se expandir no Ocidente. São elas: Moisés, Cristo e o Espiritismo, que vai ser comentado na próxima palestra. Então, hoje a gente vai se deter só com Moisés, né, da parte que ele, por obediência a Deus, nosso Pai, fez com que essa lei divina viesse por via mediúnica mesmo aos homens. E é o que ficou. Porque, como ele mesmo fala, Jesus falou, entre o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente. É a mesma lei. Ele não veio destruir. Ele veio falar, olha, vocês precisam observar mais a lei. Principalmente a lei divina, né? A lei de Deus que está escrita nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo o que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra. Nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Vós não os adoreis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Isso ele quis enfatizar a ideia do monoteísmo. Porque as pessoas acreditavam em tudo, eram vários deuses, né? E deturpavam e colocavam as suas ideias. Então Moisés veio e fechou esse pensamento. Olha só, Deus é nosso Pai, Criador, e faz tudo de bom para a gente. Ele é justo, ele é bondoso, ele é amoroso. Então, a ideia do Deus único, isso ficou bem firme no primeiro item logo. Quem a gente tem que adorar? Quem a gente tem que glorificar? Quem a gente tem que pedir conselho? A quem sabe, a quem criou. Então, é Deus, nosso Pai. É o primeiro mandamento. O segundo fala assim, não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Né? Não falar tudo em nome de Deus. Em nome de Deus, as coisas de Deus. A gente precisa ter isso em mente. Colocar as coisas de Deus no lugar de Deus, nas coisas de Deus mesmo. E separar as coisas da matéria. Tanto a lei, que ele também, né, teve que fazer uma lei civil, enérgica, na matéria, porque o povo era indisciplinado. Mas as coisas de Deus, ele seguiu fielmente ali. Então, a gente precisa estudar e precisa colocar isso na nossa vida. Por que eu vou misturar as coisas de Deus com as minhas coisas da matéria? Porque às vezes eu posso me equivocar. Na matéria, isso pode mudar. Agora, a lei de Deus é fiel. É aquela que a gente tem que seguir. Então, Moisés veio explicar isso para a gente. E veio exemplificar. Né? A terceira é lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. Que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério. Adultério não só no sentido de traição, mas adulterar a própria lei, porque a gente adultera e coloca do nosso jeito. Porque quando a gente fala em adultério, a gente pensa só, né, na traição, o homem, mulher, aquela coisa da traição. Não. A gente pode adulterar para colocar do nosso jeito. E seguir aquela ideia equivocada, que não está fiel à lei de Deus. Então, a gente precisa analisar. E o Espiritismo vem claramente dizer isso para a gente. Vamos colocar na razão. Vamos colocar no coração também, no sentimento. Mas temos que colocar na razão. Será que isso que eu estou fazendo está de acordo com a lei de Deus? Será que esse procedimento que eu estou tendo com meu irmão está de acordo com a lei? É a mesma. É lá, ó, Decálogo.
Moisés, né? Então a gente precisa pensar, não roubareis, não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, essa é a essência da lei de Deus que Moisés fielmente recebeu para ajustar, naquela época, o povo ainda indisciplinado, né? O povo tinha, assim, o povo somos nós mesmos, né? Na época, né? Muita indisciplina em relação ao jeito que eles viviam, que era normal para a época, né? Ainda brutos, ainda inconsequentes, mas ele veio ajustar, tanto na lei divina, quanto na lei civil que ele colocou, ou seja, civil ou disciplinar, sendo que essa civil ou disciplinar era transitória, porque era para acomodar os costumes daquela época que ele estava. Então, por isso era transitória. E a divina é imutável. Então, para fechar o estudo de Moisés, é o monoteísmo, né? No caso que ele foi bem firme em relação a isso, olha só. Vamos acreditar em Deus, nosso Pai, Criador, justo e misericordioso. E também enfatizou muito a justiça divina, porque as pessoas eram meio que assim, faziam as ideias da justiça divina meio que soltas, tudo estava muito solto. Será que é isso mesmo? Então, ele foi meio que enérgico em relação a mostrar para a gente um Deus de uma forma meio que terrível, como ele fala aqui, né? Um Deus terrível podia impressionar as criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvida. Então, ele mostrou, sim, de uma forma mais enérgica, um Deus mais, assim, que castiga, né? O olho por olho, dente por dente. Será que a gente ainda não está nessa de olho por olho, dente por dente? Quando a gente vê um noticiário, um jornal, que agora são muitos, né? Assim, das mais variadas. Será que a gente, como é que é o nosso pensamento, o nosso julgamento em relação a isso? Será que a gente não volta lá atrás? A gente está sempre indo e voltando, porque a gente está em construção, né? A gente está em construção. Então, a gente vai e volta. Será que a gente usa essa lei para se beneficiar? Será que a gente usa essa lei para julgar o outro que está num momento complicado e difícil? Mesmo ele tendo errado, porque quem somos nós para julgar? Porque nós também erramos. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso dessa lei. E aí veio Jesus, né? Dizendo também que não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la e dar o verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Ou seja, a gente já estava mais adiantado um pouquinho. Então, ele podia esclarecer algumas coisas, principalmente duas coisas. O amor, né? Já colocou Deus de uma forma bem mais suave, mais amorosa. Ele não é esse Deus terrível que faz e acontece. Ele é um Deus justo, misericordioso e que ama a gente, ama todos, mesmo aqueles que ainda estão no erro. E acrescentou, amai os vossos inimigos, né? Porque a gente tinha aquela ideia, inimigo, né? Olho por olho, dente por dente, nossa, aquela coisa, na ideia, a gente precisa isolar, a gente precisa deixar de lado, a gente precisa até matar, vamos dizer assim, né? Apesar dele falar, não matareis, mas o sentimento da gente era esse, né? O inimigo, aquele que me ataca, aquele que me faz mal, aquele que atravessa no meu caminho, era essa a nossa ideia. E ainda é em muitas situações. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque há uma continuidade, uma evolução aqui na lei, como Luísa leu no início. Há uma continuidade. Será que eu estou lá ainda? Naquela do olho por olho, dente por dente? Ou eu já estou aqui no amor de Jesus?
Eu já estou vislumbrando assim, poxa, Jesus vindo conversar comigo, como é que Jesus agiria nessa determinada situação que eu estou vivendo? Então, ele veio falar para a gente apropriar o grau de adiantamento. Olha só, vamos embora, está na hora de você andar, porque você já não está mais nessa, você tem que aprimorar. A gente é muito preguiçoso nessa questão do aprimoramento moral. E aí, a própria lei vai empurrando a gente para frente, né? E aí ele combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Jesus era muito enérgico quanto a essa coisa do farisaísmo, né? De demonstrar as coisas só no exterior. Mas aqui no coração estava tudo sujo ainda. Estava tudo com aquelas ideias ainda equivocadas. Vamos embora, vamos limpar esse coração. Está na hora, né? E as falsas interpretações, ou seja, eu pego a lei e coloco do meu jeito, para o meu bel prazer e para o meu bem viver. Ele veio chamar a atenção, energicamente, porque Jesus era só amor, mas ele era enérgico. Então, às vezes a gente, né, acha que está certo, a gente precisa de disciplina, como nos diz o Dr. Erma aqui na nossa casa. Sem disciplina, a gente vive solto, a gente vive sem regra, a gente vive meio que, né, não, eu sou livre. É livre sim, nós temos o livre-arbítrio para pensar, para estudar, para analisar, mas a gente tem que viver com regra. E é isso que Jesus veio colocar. Claro que de uma forma, né, nossa mãe, falar de Jesus é de uma forma bem amorosa. Então, por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida. Não adianta dar jeitinho, não. A lei vai ser cumprida. Já está sendo cumprida. E a gente tem que se adequar. Por isso que a gente fica apertado aí de vez em quando, né? Quando acontecem as coisas, é a lei sendo cumprida. Não tem nada errado, não. Né? Isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Aí chegou no ponto que a gente também não gosta. A gente não gosta de falar de lei. E a gente também não gosta de falar de consequência. Né? Porque tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu vou ter automaticamente, pela própria lei, uma consequência. E a gente quer criar os sistemas, fazer as coisas do nosso jeito, adaptar a lei ao nosso bel prazer, mas a gente não quer sofrer as consequências. E é isso que Jesus veio alertar para a gente, de uma forma bem amorosa, né? Bem diferente de Moisés. Mas ele veio falar para a gente, né? De que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse que ficar como privilégio de alguns homens? A lei é para todo mundo. Todo mundo. E ela está sendo cumprida aí. Mas não é cumprida assim, bem feito, olha lá, fulano. Assim. Gente, está na hora da gente deixar isso de lado. A lei é para ser cumprida, a lei de Deus já está sendo cumprida. A gente não precisa desejar nada para os outros, não. Né? Aquele que fez vai ter uma consequência. Nós que fizemos vamos ter a consequência dos nossos atos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Né? Então, ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, eles são sem nenhuma diferença. Ó, igualdade, merecedores da mesma consideração. Então, a mesma consideração que o Pai tem por nós, pelas pessoas de bem que já foram, já entenderam a lei e já foram embora, eles têm pelos criminosos, pelas pessoas que estão adulterando, pelas pessoas que estão roubando, pelas pessoas que estão maldizendo. É a mesma coisa. É a lei se cumprindo. Aquelas que estão fazendo ainda, se comprometendo com a lei, vão ter a consequência. Então, a gente precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa fazer? Orar. Orar por nós. Orar por esses que estão se comprometendo com a lei, porque como a lei é de consequência, eles também vão ter, a gente não precisa desejar, já é da lei, né? Então, o papel de Jesus não foi apenas de um legislador moralista, apesar dele ter sido também enérgico quanto a essa disciplina, quanto a esse entendimento da lei
e principalmente o entendimento da vida futura, ele veio mostrar, apesar de algumas coisas ele falar por parábolas, mas ele veio enfatizar, olha só, vocês estão aqui, mas não é aqui o lugar de vocês não. O que vocês fizerem aqui, vocês vão colher lá na frente, na vida futura, né? Sem outra autoridade que a da sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. E a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. E que autoridade é essa? A autoridade moral. Então, chegamos ao tempo que precisamos desenvolver a parte moral. É o que a gente está fazendo aqui nesta manhã, né? Estudando o Evangelho, estudando a lei, entendendo a lei, porque está toda aqui, para poder a gente aplicar lá fora. Não é isso que a gente veio fazer? A gente veio estudar o Evangelho, para quando chegar na hora do testemunho, na hora de uma determinada situação em família, no trabalho, eu ter aquela atitude, como Jesus me ensinou. Não é ele que é o exemplo? Não é ele que é o nosso modelo? Então, ensinar-lhes o caminho que o conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Então, está na hora. Está na hora da gente se aproximar. Não adianta a gente se distanciar da lei de Deus, porque é fatalmente a infelicidade quando a gente se afasta. A vibração do amor, né, o ensinamento de Jesus, né, o aconchego das suas palavras, do seu exemplo, é o que nos mantém firmes diante desse mundo onde a gente já está sofrendo o quê? As consequências. Não é maldade, né? Não é nada disso. Apenas estamos passando por necessidades de acordo com o nosso entendimento, com as nossas consequências e daquilo que a gente fez. Então, falar de lei, nosso tempo já se esgotou, falar de lei é complicado por causa disso. Por quê? Porque a gente tem que se disciplinar, se ajustar, se moralizar para poder seguir a lei. Mas precisa isso tudo? Precisa isso tudo. Ele fala assim, na questão 626 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, só mais um estudinho para a gente levar para o nosso final de semana. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele tinham conhecimento delas apenas pela intuição? Não dissemos que elas foram escritas em todos os lugares? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Com os seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando as quis procurar. Ou seja, tem que ter o nosso passo. Nós temos que ir atrás do prejuízo, né? Conhecer a lei. Eis porque os preceitos que consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. O que ele quis dizer? Aqueles que seguiram a lei foram embora. E nós que não seguimos, que nos envolvemos com a ignorância, com a superstição, com o preconceito, estamos aqui ainda a estudar, tendo a oportunidade de estudar a lei agora. Mas eles estavam junto com a gente. Quem desviou do caminho? Nós desviamos do caminho pelas nossas ideias ainda preconceituosas e equivocadas. Tá bom, gente? Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê um final de semana tranquilo e reflexivo. Que assim seja.